Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. Um livro que traz uma abordagem com muitas referências científicas, trazendo uma linguagem que quebra mitos sobre o uso de pesticidas no Brasil. Eu conversei com Nicolas Vital, o autor. Bom, hoje eu vou ter uma conversa com Nicolas Vital. Ele tem acho que a última obra, é isso, Nicolas? O último livro dele, Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Mas vamos conversar primeiro, assim, num resumo rápido. Quem é Nicolas Vital? Boa tarde a todos. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação corporativa, tentando aí desvendar um pouco desses mitos do agronegócio, né? Nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado ao jornalismo e com um foco grande no agronegócio. Nicolas, e quando a gente fala de agrotóxicos, especialmente quando a gente ouve falar deles, que vem de um lado que desconhece, é a nomenclatura que está lá na legislação para ser usada. Mas nós sabemos ali também que não é um veneno propositalmente usado. Por que agradecer a eles por estar vivo? Essa é a primeira pergunta que geralmente fazem. Começando pela sua primeira pergunta, por que do agrotóxico? Essa é uma palavra que só existe no Brasil. Isso não faz nenhum sentido, porque não é algo que intoxica o agronegócio. Então não faz nenhum sentido. O nome correto é pesticida, que é o nome que é usado no mundo todo. E por que a gente deve agradecer a eles por estar vivo? Porque graças aos agroquímicos e às demais tecnologias disponíveis no campo, a gente conseguiu aumentar a oferta de alimentos, né, para a população. Se a gente não tivesse esse crescimento na produção, dificilmente a gente teria alimento suficiente para alimentar uma população crescente, que até os anos 50, 60 era de 2 bilhões de pessoas, hoje já é de 7,5 e até 2050 a expectativa é que chegue a 10 bilhões. Então, é muita gente para comer, não dá para a gente ficar abrindo mão aí de alimento, perder alimento para praga. Então é por isso que a gente deve agradecer. E é esse alimento que está levando a uma longevidade maior. Não necessariamente esse alimento ele é melhor ou é pior porque ele é tratado com agroquímico. O alimento, ele é, desde que você use de forma correta, ele é exatamente igual, o alimento convencional e o orgânico. Esse aumento da longevidade se dá por outros fatores, né? Como aumento da evolução da medicina, uma preocupação das pessoas, né? Então isso tem ajudado. Não dá para dizer que o alimento tratado com agroquímico é melhor. Não, ele é Mas a oferta desse alimento que permite que as pessoas estejam saciadas vai contribuir. sem dúvida nenhuma. Se você não tiver comida, você não consegue se alimentar, você fatalmente vai ficar doente, você vai ter algum tipo de problema. Uma maior oferta de alimento representa maior possibilidade de saúde. Claro que muitas pessoas vão dizer, mas por mais que tenha aumentado, tem muita gente passando fome. Isso não é problema de oferta, isso é um problema de distribuição, má distribuição, problema de renda. Agora, não é você retirando os agroquímicos, diminuindo a oferta, que você vai resolver o problema da fome mundial, né? Então, quanto mais comida, mais barato, mais acessível, mais gente terá a possibilidade de comer. Eu costumo trazer ainda que o agrotóxico defensivo, ele vem oferecer um alimento saudável, porque assim como a diferença do veneno com o remédio é só a dosagem. É por aí mesmo? Tá perfeito, é isso aí. Tudo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Já dizia o Paracelso há mais de 500 anos. Inclusive água. Se você tomar 50 litros d'água, você vai ter um problema também. E a água é fundamental para a sua saúde. Como é que funciona o agroquímico? O que ele é, o agroquímico? Ele é uma coisa assim, que ele é muito mal explicado, as pessoas conhecem muito pouco. Ele é nada mais, nada menos do que o remédio das plantas. Assim como a gente, as plantas, elas também sofrem ataques enfim, de predadores, né? Vamos chamar assim. Então, assim, uma micose nada mais é do que um fungo. A gente tem um fungo. As plantas também têm um fungo. E em muitos casos é a mesma substância que é usada no humano, é usada na planta também. E as pessoas temem
quando o uso é na planta. Mas quando ela tem que passar na sua própria micose, aí não tem problema nenhum. Então existe um problema de percepção de risco. Ninguém usa agroquímico porque quer. O produtor, ele usa porque é extremamente necessário, especialmente em uma agricultura tropical como é aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem a vantagem de poder plantar o ano todo, mas a gente tem a desvantagem de não ter uma quebra e as pragas poderem terem alimento disponível o ano todo, poderem se reproduzir sem nenhuma quebra, né? No hemisfério norte existe no inverno a neve cobre tudo, faz um controle natural. Aqui a gente não tem isso. Então os agroquímicos eles são insumos fundamentais para a produção de alimentos em escala. E olha, essa questão que o Nicolas mencionou agora, vale a gente lembrar que aquele, vamos falar o nome comercial, aquele Baygon, Detefon que você usa em casa para excluir as baratas asquerosas, que você tem horror a elas, dona de casa, assim como eu, você vai olhar lá, são piretroites. E o piretroite é muito usado lá na agricultura. E um outro detalhe, lá na agricultura se usa com EPIs completos. Até aquilo que a gente acha que seria até desnecessário. Lá em casa, sem EPI nenhum, né? Eu cheiro com a barata o piretroite. Isso é um fato. O produto é exatamente o mesmo, só que ele não é taxado como agrotóxico. Eu costumo brincar que é um urbanotóxico, e aí tá tudo bem. E as pessoas usam esses inseticidas em casa, com bebê, com o quarto fechado, antes de dormir, pulveriza e tá tudo bem, e não tem problema. E não é só para barata, para pernilongo também. As pessoas estão na praia, eventualmente, vem o borrachudo, enche de inseticida. Aquilo é inseticida, é o mesmo princípio ativo. Por que que em casa fechada, tudo bem, na lavoura, a 1.000 quilômetros da sua casa, num lugar aberto, com todo o equipamento de proteção, ofereceria algum problema? O ponto você precisa usar de forma correta. Se você usar o agroquímico de forma errada, pode sim causar problema, pode vir a matar a abelha, pode causar uma contaminação no lençol freático, mas isso se você usar de forma incorreta. E é o que acontece geralmente nesses casos de intoxicação de trabalhadores, né? A grande maioria dos trabalhadores, infelizmente, não usam os equipamentos de proteção obrigatórios. Então, assim, o que eu defendo no meu livro? Não é o uso indiscriminado. Eu defendo, sim, a tecnologia. E se a gente tem problemas hoje, a gente tem que lutar para resolver esses problemas e não simplesmente banir a tecnologia. Numa comparação burra, seria como dizer que os carros causam 40 mil mortes por ano. Vamos conscientizar o motorista ou vamos banir o carro? É exatamente a mesma coisa em relação ao agroquímico. E como que o Nicolas chegou a esse banco de informações? Como que foi essa convergência profissional que te levou à comunicação com o agro? Porque a gente hoje luta muito para uma comunicação clara, de informação precisa. Eu, já deve ter percebido, sou de São Paulo, eu sou um sujeito totalmente urbano, né? Vivi a minha vida toda em São Paulo, não tenho ligação nenhuma não tinha, né, uma ligação nenhuma com o agronegócio até então. Eu sou jornalista de formação, comecei a minha carreira cobrindo futebol internacional, trabalhava na revista Placar, não tinha nenhum interesse no agronegócio. Até que eu fui convidado para trabalhar numa revista do setor e eu tive a oportunidade de conhecer um mundo totalmente novo, né? E nesse período que eu fiquei, cerca de 3 anos, eu pude visitar pelo menos umas 200 fazendas das mais diferentes culturas, agricultura, pecuária, todo tipo de coisa que você possa imaginar. E sempre com produtores top. Então eu entrei nesse mundo sem preconceito, tentando entender como é que funcionava. E eu via nesse momento que os defensivos eram ferramentas de trabalho. Assim como ele tinha um trator, ele tinha que usar o defensivo para uma determinada etapa do processo dele. E a ideia do livro foi uma consequência disso, porque houve uma época, quando começou-se a divulgar uma edição do Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico da Anvisa, que citava o pimentão como o grande vilão, mais de 90% do pimentão do Brasil está intoxicado, isso é um grande problema. Eu vi ali uma oportunidade jornalística de contar o outro lado da história, porque toda história tem dois lados, e no caso do agrotóxico, só um lado era contado.
eu resolvi contar o outro lado. Então, eu me baseei muito em entrevistas com especialistas, médicos toxicologistas, agrônomos, enfim, químicos em geral, executivo de empresa, e o produtor, né, no fim das contas, que é o maior especialista nesse assunto. Além de estudos internacionais, papers, materiais universitários, enfim. E aí eu consolidei toda essa história mostrando um ponto de vista totalmente diferente. Eu quero convencer alguém de alguma coisa? Não, eu quero que a pessoa leia, se informe e tire as suas próprias conclusões. Nada do que está ali sou eu que estou falando. Eu não sou uma pessoa qualificada para dar opiniões. Eu fiz uma grande reportagem ali e todas as fontes estão citadas ali. O livro tem cerca de 30 páginas só com referências bibliográficas. Então, se a pessoa não acreditar no que eu estou falando, tem a fonte ali, ela pesquisa, vai na fonte original e pode tirar sua conclusão, ver se a fonte é confiável ou não é. E se não for, tudo bem também. Eu só quero apresentar o outro lado da moeda aí nesse assunto. Bom, a gente vai acompanhando o trabalho do Nicolas e no outro momento a gente volta a conversar. Obrigada, tem mais gente querendo falar com você. Muito obrigada e o Sucesso no Campo está de portas abertas para qualquer informação voltada a essa comunicação, a essa clareza para o produtor. Eu que agradeço a oportunidade, sigo à disposição sempre que precisarem.